violência contra mulheres e crianças, racismo e população de rua. Quanto às religiões, 27% são católicos, 24% evangélicos, 35% não possuem religião e o restante são de outras religiões. Oceania, um continente de muitas ilhas. Eu represento a Austrália. Eu componho 90% do território deste continente. Somos muito grandes, não temos fronteiras. E a Austrália, ela precisa ouvir de Deus. Por quê? Por vários fatores sociais e culturais, nós estamos tentando excluir o cristianismo. Portanto, pensamos, Oceania, um lugar onde tem muitas extensões de ilhas. Estamos recobertos por todos os lados de água. E a partir de agora, estaremos cobertos pelas orações. Enquanto que outras religiões existem com menor número de adeptos. A Europa é, na maior parte, uma região secular com um grande número e proporção de irreligiosos, agnósticos e ateus na população do mundo ocidental. Na Europa, a maioria deixaram de expressar alguma fé, apenas admiram a arte e a arquitetura. Uma pesquisa de alguns anos atrás apontou, na média, que 52% dos cidadãos da União Europeia dizem acreditar em um Deus. 27% acreditam que existem algum tipo de espírito ou força vital. E 18% não acreditam que há alguma força superior. Mas o número de pessoas que são adeptas a nenhum tipo de crença ou religião aumentou nos últimos anos, o que mostra que devemos orar mais para que a ausência do Espírito Santo incomode essa nação. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo soy de España, pero voy a tratar de hablar en português. Vocês têm orado pela Europa? A Europa que é conhecida como o Velho Continente, lugar de onde muitos avós de vocês, pessoas queridas saíram de lá. Um dia a Europa foi um lugar próspero, um lugar que enviou muitos missionários para o mundo inteiro. Mas hoje lá na Europa, nós temos vivido um verdadeiro cemitério espiritual. O secularismo e o distanciamento de Deus tomaram conta da Europa.
Nós precisamos que vocês clamem pelo nosso continente. Nós precisamos de verdadeiros missionários, dispostos a propagar um verdadeiro avivamento através do Evangelho do Senhor Jesus nesse continente. Para o africano, tudo tem interferência de espíritos. Metade do continente é cristã, a outra parte é muçulmana. No entanto, nas duas partes nós temos as religiões tradicionais africanas, nas quais as pessoas se mantêm em contato com os espíritos dos antepassados. O maior desafio por lá é alcançar a população muçulmana. Os muçulmanos também são bastante ativos como missionários. Vemos isso no radicalismo islâmico presente na Nigéria. Em Guiné-Bissau, o número de evangélicos não passa de 1% da população. Bandeira, esse país aqui representa Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país onde a minoria são cristãos e a maioria são muçulmanos. E eles praticam religiões dos antepassados. Por exemplo, atos tribais, culto aos mortos e a entidades. Este país vive uma grande miséria. Eles precisam muito da nossa oração. Vamos orar pelo continente africano?
Ásia. Este é o maior e mais populoso continente. No oeste da África até a Ásia estão os povos menos evangelizados do planeta. Diversas comunidades religiosas convivem no mesmo espaço, reverenciando frequentemente o mesmo lugar, como a cidade de Jerusalém, no Oriente Médio, cultuada por judeus, cristãos e muçulmanos. Se considerarmos que a região é o berço do islamismo, podemos dizer que é a mais fechada ao cristianismo. A perseguição religiosa tem se tornado o maior desafio do Oriente Médio. O desapontamento com o islamismo tem feito crescer uma espécie de ateísmo no meio muçulmano. Mas, por outro lado, muitos estão se voltando para Jesus. Eu estou aqui representando o povo da Ásia e, por si só, a nação de Israel. O chofar já está tocando, amados. É tempo da igreja aqui do Brasil clamar por esse povo que precisa tanto do Evangelho. Essa nação que ora for berço do Evangelho de Jesus, que recebeu todos os feitos de Jesus, os seus milagres, hoje tem apenas 2% de cristãos em Israel. A palavra do Senhor diz no Salmo 122, 6, orai ao Senhor pela paz de Jerusalém. É chegada a hora, amados, de clamarmos por essa nação, aonde o islamismo e o judaísmo têm feito estragos terríveis. Cristãos estão sendo perseguidos até os dias de hoje. Há decapitações e precisa de um povo santo que clama ao Deus vivo por essas almas que precisam de nós. O chofar já está tocando, amados.
América. Grande parte de sua população professa a religião católica. A América Latina possui um misto de realidades religiosas e sociais. Em outros países da América Central, como Guatemala, Honduras e El Salvador, encontramos igrejas enfraquecidas e, ao mesmo tempo, enfrentam uma realidade de violência e problemas sociais. Das 30 cidades mais violentas do mundo, 18 países das Américas ocupam as primeiras posições. Honduras é a região mais violenta. Levar a mensagem de salvação em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, colocar em prática o amor de Deus tem sido um grande desafio nas Américas. América. Onde está situado os Estados Unidos? Um continente muito populoso. Nesse continente, muitos se dizem cristãos, mas a realidade é diferente. É um continente onde existe um enorme vazio do verdadeiro Cristo. Precisamos interceder pela América. Deus, salve a América! Não podemos deixar de falar do nosso Brasil.
com uma vasta cultura em que raízes continuam presentes até hoje. Várias tribos indígenas são preservadas com sua cultura e forma de vida. Muitas tribos ainda não conseguem conhecer a Jesus. Vamos clamar por essas tribos. Vamos levantar um clamor por essas pessoas que estão tão próximas da gente e que ainda não conhecem o verdadeiro amor de Deus. Brasil. Nós, índios, somos os primeiros habitantes desse país. Mas vocês já se pararam para perguntar o que os índios estão fazendo agora? Bom, eles estão fumando, bebendo, e eu queria que em suas orações vocês orassem por eles. Obrigado. Eu vivi na harmonia com a natureza.
Só um bocadinho o trem aqui vira festa, uai. Cê besta. Todo mundo bom aí ou não? Tô aqui representando meu estado. Dos 26 é o melhorzinho que tem. Terra do frango caipira com piqui, da pamonha, da gueroba, do giló. Goiás é benção. É pena que tem muita tradição, muita religiosidade. E falando em tradição, eu vou chamar uns meninos bons. Não, porque se é para representar, vamos representar. Vai vir uns meninos aí para tocar uma viola caipira e para dançar uma catira para nós aqui. Tchau, obrigado, moçada. E como é bom conhecermos um pouco desta vasta cultura mundial, não é verdade? Bem como aprendermos a amar os nossos irmãos, que muitas vezes a distância nos separa. Por isso agora eu retorno a condução desse culto especial ao pastor Benjamin, dirigente desta igreja. Aleluia. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor, amém? Quem tem paz aí, tá bom? Boa noite a todos e a todas. Eu quero bem dizer a Deus pela equipe coordenadora, pastora Simone, né, que mentalizou, idealizou esse espetáculo, Dançando para Deus com as Nações, a toda a nossa equipe de bailarinos e bailarinas e aqueles que entraram aqui com bandeiras, toda a equipe, nossos visitantes. A gente está muito feliz porque no meio de um feriado prolongado como esse, vocês aqui com a gente está muito feliz com a presença de vocês. E a dança, não existe um ritmo musical e nem uma dança que é propriamente dito sagrada. Por quê? Porque o que é sagrado é aquilo que é direcionado a Deus, separado para Deus.
Nós passeamos aqui, pode descer a tela, Miranda. Nós passeamos aqui pelos 5 continentes habitados do nosso planeta, apresentando um estilo de adoração a Deus através da música. E quanta riqueza, quanta coisa bonita a gente pôde assistir e ver aqui. E tudo isso aqui, conforme o tema desse espetáculo diz, dançando para Deus com as nações, ou dançando com as nações. E eu quero agora encerrar, para a gente poder fazer aqui uma oração pelas nações. Esse ingresso que você comprou por R$15 vai virar Bíblia. Nós vamos comprar Bíblia e vamos distribuir. Esse show não é em prol da construção, não. Toda a arrecadação será revertida pelo Departamento de Capelania em Bíblias Sagradas, que serão distribuídas aí em vários lugares, inclusive dentro desses continentes que nós temos aqui. Eu vou colocar um vídeo de 2 minutinhos apenas, aqui, para que nós tenhamos uma ideia de como é o trabalho. Esse vídeo que nós vamos apresentar é de um missionário nosso, inclusive a esposa dele é trindadense, a missionária Maria Rocha. Quantos conhecem a Maria Rocha aí? Não é? A Maria Rocha é uma das missionárias que essa igreja ajuda a manter. Ela está em Guiné-Bissau. O missionário Lamine, que é o esposo dela, foi quem me deu essa beca bonita desse jeito, veio lá de Guiné-Bissau para mim. E aqui é um momento de evangelismo que eles estão numa tribo chamada Fula, uma tribo Fula, lá em Guiné-Bissau, na África. E aqueles que convertem, ter uma Bíblia é impossível, e eles então passarão essa Bíblia a essas pessoas. Eu vou botar o vídeo e eu peço atenção, por favor. Ele está falando em Fula. Apaga essa luz aí, por favor. Ok, pode deixar. Esse é o Lamine. Quem está filmando é a missionária Maria Rocha. Maioria muçulmanos, ela está falando. O veículo, equipamento de som, tudo isso são ofertas missionárias que chegam lá. Eles não têm condição, o culto lá não tem oferta, é muito difícil. Aliás, eles dão alimento, comida, que é uma maneira de atrair principalmente as crianças para as reuniões. Muita obra de libertação, muito envolvimento com espíritos muito fortes e pesados. E esse é o papel da igreja. Ok, pode recolher. Nós pegamos aqui, nós tínhamos aí uns 5 vídeos, nós escolhemos passar apenas esse. Ok, pode encerrar. Para que a gente tenha uma ideia, amados, de que é bonito a dança, é alegre, o estilo é bom, mas o assunto da noite é um assunto muito sério. É o clamor da obra missionária. É o clamor das nações, clamor dos 5 continentes para que o evangelho chegue até eles. E se nós, como igreja, não nos despertarmos e atentar para esse grito, na verdade o espetáculo musical foi uma maneira de adorarmos a Deus, mas eu quero encerrar aqui trazendo uma breve reflexão com uma palavra bíblica para você que veio aqui. Eu gostaria que você continuasse assim por um tempo. Eu quero ler Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8,
E o texto bíblico diz assim, pode ficar assentado mesmo, mas eu só peço que continue sem movimentação e com muito silêncio. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, aqui o profeta Isaías falando na primeira pessoa, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros dizendo, a igreja pode ler comigo o que os serafins diziam? Vamos lá, 1, 2, 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, profeta Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, eu quero, à luz desse texto, em rapidíssimas palavras, trazer algumas reflexões que nos fazem pensar um pouco sobre as verdades bíblicas contidas nesse texto. Eu peço a sua atenção. A primeira coisa nesse texto que me chama a atenção é o fato de o trono de Deus ser destacado na visão do profeta Isaías. A Bíblia diz que o profeta Isaías, de repente, ele vê o Senhor num alto e sublime trono. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. O profeta Isaías viveu em torno do ano 700 antes de Jesus, portanto, cerca de 2.700 anos antes da nossa era. O profeta Isaías viveu numa época em que o caos, a crise em Judá era enorme, muito maior do que a crise brasileira. Judá estava terrivelmente atolada em crise moral, crise espiritual, crise política. Era muito pecado, o povo não queria mais saber de Deus em Judá, em Israel. E para surpreender e aumentar mais ainda a crise, havia uma esperança muito grande no rei Uzias. O rei Uzias assume o reinado e ele era a esperança de organizar aquela nação. Mas o texto fala que o rei Uzias morre. E com a morte do líder, do monarca, do rei, o profeta, preocupado com a nação, ele vai para o templo orar. E quando ele vai para o templo orar, ele tem uma visão. E qual é a visão do profeta Isaías? Deus num alto e sublime trono. Por que eu chamo a sua atenção por isso aqui? Não importa quanta crise exista nos 5 continentes, não importa o quanto que o Brasil esteja atolado em crise, não importa o tanto que o homem mergulhe na imoralidade, na bestialidade, no satanismo, o trono de Deus não será abalado de maneira alguma. Por mais que haja crise no meio das nações,
o trono de Deus é elevado. E o profeta diz que vê Deus num alto e sublime trono. Amados, nada do que aconteça no universo compromete o reinado e a soberania de Deus. E nós precisamos entender isso. A grandeza de Deus não é comprometida pela pequenez das ações humanas, desde um líder maior das Nações Unidas até uma pessoa com menor relevância política que seja. O trono de Deus jamais será ameaçado por homens, demônios ou nações, porque o trono de Deus está acima de qualquer coisa. Quem concorda com isso e pode dizer amém? Uma segunda verdade que eu quero destacar nesse texto é a verdade da santidade de Deus. Amados, a Bíblia diz que o profeta Isaías vê Deus num alto e sublime trono. E que visão mais mirabolante! Porque ele vê serafins, seres angelicais, cuja palavra do nome deles significa algo como ardente. Serafim é uma categoria de anjo que tem um louvor e uma adoração fervorosa. E por isso eles estão diante do trono, do altar de Deus. O profeta Isaías vê serafins com 6 asas. Preste atenção, 6 asas. Eles usavam 4 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. O que isso nos ensina? Das 6 asas, 4 era para reverenciar a santidade de Deus. Eles tampavam o rosto dizendo: nós não somos dignos de olhar para aquele que está sentado no trono. Com 2 eles cobriam os pés, como quem diz: nós não nos atrevemos a movimentar na presença daquele que está no trono. E com 2 eles mantinham voando na presença daquele que está sentado no trono, em reverência à santidade de Deus. Mas não para por aí. A Bíblia diz que eles diziam, e é interessante isso, porque eles não diziam para Deus, eles diziam uns para os outros. Os serafins não ficavam dizendo: santo, santo é o Senhor. Eles nem olhavam direto para Deus. A Bíblia diz, e nós lemos, que eles diziam uns para os outros. Olha aqui: rosto tampado, pés cobertos, voando. De repente o serafim virava para quem estava do lado e dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse serafim que estava aqui olhando e ouvindo, ao ouvir aquilo, ele virava para o outro que estava do lado e dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles não declaravam para Deus, porque Deus já sabe que Ele é santo, mas eles declaravam um para o outro. E tem algo interessante: santo é adjetivo, santo, santo, santo é superlativo. Eles estavam dizendo: Ele não é santo, Ele é santíssimo, 100% santo, elevado exponencialmente a 100% santo, elevado ao exponencial 100% santo. E algo extraordinário nós lemos no versículo 4, quando o serafim falava, os umbrais do templo balançavam, e uma fumaça, uma nuvem da glória de Deus tomava o ambiente. Gente, imagina isso. A nuvem da glória, da presença de Deus tomava aquele templo, e os umbrais, o alicerce daquele prédio tremia quando o serafim dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Você pode reconhecer a santidade de Deus? Você pode dizer: olha, o homem é pecador, os demônios são caídos, mas Deus é santo. Não, Ele é santo, 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 santo é o Senhor.
Mas tem ainda uma grande lição nesse texto, uma grande verdade. A soberania de Deus está no trono, a santidade dele é reverenciada por aqueles que estão mais perto. Veja bem, talvez você me tenha como um santo porque me vê de longe. Os serafins estavam convivendo diante de Deus e diziam que ele é santíssimo. Mas tem uma terceira coisa, a condição do ser humano. E aqui eu quero dizer que não importa se é Ásia, América, África, Oceania, Europa ou Groenlândia, não interessa em qual continente que está inserido o ser humano. A Bíblia diz que quando o profeta Isaías tem essa visão misteriosa de Deus, ele faz uma declaração tremenda. E aqui eu quero abrir um parêntese. Do capítulo 1 até o capítulo 5, porque nós lemos no capítulo 6, amém? Amém? Capítulo 6. Do capítulo 1 até no capítulo 5, por 6 vezes, o profeta Isaías usa a palavra ai. Diga ai. 6 vezes Isaías usa a palavra ai. Mas ele diz assim: ai dos imorais, ai dos profanos, ai dos sacerdotes desobedientes, ai dos idólatras, ai disso, ai daquilo, ai daquilo. Mas quando ele vê a presença de Deus, ele já não diz ai para esse ou para aquele, ele diz ai de mim. Quanto mais perto de Deus nós estamos, menos nós julgamos as pessoas. Não existe uma raça dessa aqui superior à outra. Não existe um tipo de gente que é mais bonito do que o outro, porque somos irmãos. A cor da pele, o cabelo, a cor do olho, Deus não vê assim. Amados, o que Deus vê são seres humanos, e nós diante de Deus somos todos miseravelmente perdidos. Todas essas populações do planeta estão na condição do profeta, e na minha e na sua condição. Ai de mim, que estou perecendo, porque eu vi Deus. Não. Aqui, em nenhum lugar do mundo, alguém é melhor do que alguém. Alguém teve oportunidade de estudar mais, alguém recebeu uma herança, alguém se deu bem em algum tipo de trabalho, alguém tem uma mente mais voltada para o conhecimento, mas aos olhos de Deus não tem ninguém maior, ninguém menor, quem vale mais, quem vale menos, porque todos estão caídos e precisam da quarta lição que eu trago aqui, da graça de Deus. O profeta vê a soberania, vê a santidade, vê a sua miséria. Então Deus vira para um serafim, olha aqui, e diz assim: pegue uma brasa no meu altar e purifique o profeta. E é interessante porque ele já era profeta. Isso aqui aconteceu no capítulo 6, já era profeta Isaías, já era. Mas quem de nós não temos imperfeições? Quem não peca? Não é o tamanho da Bíblia, não é a marca do paletó, não é uma gravata no pescoço, não é um sapato, não é uma roupa sacerdotal que me dá santidade. É só quando eu tenho um encontro com aquele que está no trono e reconheço a minha miséria. O serafim pega uma brasa com uma tenaz. Você sabe o que é uma tenaz? Tenaz é aquela ferramenta do ferreiro, que ele pega para mexer ali algum metal, como se fosse uma tesoura comprida, uma chave turquesa, só que o cabo é grande. Ele vai, coloca ela lá no fogo e está longe para não se queimar. Aqui é para a gente ter uma ideia, porque é numa dimensão espiritual. Então é para a gente entender o que aconteceu. Aquele anjo pega uma brasa do altar de Deus, vai até onde o profeta, homem de Deus, estava, e a Bíblia diz que toca nos lábios dele com aquela brasa.
E diz que quando aquela brasa toca nos lábios dele, duas coisas acontecem. Os lábios dele são purificados. E não adianta purificar lábios se não purificar aqui dentro. Na verdade, aquela brasa purificou foi todo o profeta. Mas não foi só isso que aconteceu. Aquela brasa purificou o profeta e perdoou todo o pecado que ele tinha cometido. Amados, não é religião, não é placa denominacionalista, não é tradição religiosa. Se nós não tivermos um encontro com Deus, só Deus purifica o homem. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe qual foi a brasa que saiu do trono de Deus? Foi o próprio Filho de Deus, como labareda que veio para exterminar o pecado, e só Ele salva o ser humano. O que essas nações, inclusive a América, precisa. Eu estava lendo uma matéria nessa semana na Veja: 50% da cocaína consumida no mundo é consumida nos Estados Unidos da América. Amados, África, Oceania, Europa, Ásia precisa da graça de Deus. Religião é o caminho que o homem inventa para chegar a Deus. Evangelho é o caminho que Deus criou para trazer o homem até Ele. O Evangelho liberta, o Evangelho salva. E o que essas nações precisam não é mais de religião, elas precisam sim, é do Evangelho. E eu começo a terminar aqui com uma quinta lição. O clamor chegou até Deus, e Deus clama para o profeta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha que pergunta que sai do trono: quem enviarei? Deus não trabalha com ninguém obrigado. Deus não nos obriga a fazer nada. Para Deus nós temos livre arbítrio. Deus sempre pergunta: você quer ir para a esquerda ou para a direita? Você quer salvação ou perdição? Você quer vício, escravidão, ou libertação e convicção de vida eterna? E aqui Deus vira depois de ter purificado o profeta e pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Igreja, o clamor desses 5 continentes chegam no trono de Deus. Existem pessoas agora trancadas numa cela, isolada. Existem mulheres sendo abusadas, crianças sendo violentadas. E lá no íntimo da sua miséria, elas gritam dizendo assim: Deus, se o Senhor existe, deixa eu te conhecer. Esse clamor chega até o trono de Deus, mas Deus fala esse clamor para a igreja: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse clamor já tem 2.700 anos que ele está ecoando. Jesus veio e renovou ele: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amados, o clamor está por todo lado. E eu encerro aqui a 6ª e última lição desse texto: a resposta do profeta. Escute aqui: Deus não vai te obrigar a envolver com o reino dele. Ou eu me envolvo com o reino desse mundo, que generais, monarcas, imperadores e políticos tomam conta hoje e amanhã passa para outro. Ou eu me envolvo com o reino de Deus, que é eterno e que jamais passará. A resposta é minha. Eu só posso falar de mim para Deus, e só você pode falar de você para Deus. A resposta do profeta foi: eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta do profeta foi: eu vou representando o Senhor. Amados, as nações clamam pelo evangelho, as nações clamam por salvação. Esse clamor chega diante de Deus, e Deus traz ele para a igreja hoje. Mas pastor, como que eu vou? Eu não falo a língua. Existem 3 maneiras da gente ir.
E essa igreja, essa aqui, ó, olha lá, essa igreja aí, ó, aqui, no coração do Goiás, quero falar para você que existem 3 maneiras de você atender a esse chamado. A primeira é indo às nações. Milhares de missionários estão espalhados no globo que deixaram tudo para trás. A segunda maneira de atender a resposta é orando. Preste atenção, quem vai, toma posse. Quem ora, dá cobertura. Por isso eu coloquei por cima. Amados, cadeias são quebradas quando a igreja ora, sim ou não? Portas são abertas quando a igreja ora, sim ou não? Eu estou falando na dimensão espiritual, porque tem amarras espirituais que estão segurando as pessoas no vício, segurando as pessoas na tradição. Elas estão vazias, mas ainda não soltam. E não é presidente cristão, não é prefeito cristão que vai mudar isso, é a igreja orando que vai mudar isso. O missionário que vai toma posse, o missionário que fica orando dá cobertura, mas o missionário que contribui, ele mantém. Deixa eu ilustrar aqui. Eu sou bombeiro militar de profissão. E alguém fala assim, mas pastor, sacerdote pode ter profissão? Bom, meu Jesus era carpinteiro. Então está respondido. Amados, será que nós temos desculpas? Ou eu oro intensamente, jejum por missões. A Bíblia diz que tem tipo de potestade espiritual que só cede com jejum e oração. Ou eu tenho um chamado para ir. E tem gente aqui que talvez o coração arde por um desses continentes. Isso é chamada, é vocação. Ou eu tenho condições, eu invisto no reino de Deus, no reino espiritual. Essa é uma grande realidade. Suponhamos que alguém caiu num buraco, e agora eu estou dizendo como bombeiro. E eu mais 2 pessoas, eu, o Figueiredo e o Claude Wagner estão ali. E vão me ajudar a resgatar essa pessoa lá embaixo. O Figueiredo é ex-deputado, é empresário. Ele fala, olha, eu não posso ir, eu não sou muito bom de oração não, mas eu vou comprar a corda para tu descer, pastor. Tu é bombeiro? O Claude Wagner fala, eu sou malhado, pode deixar que eu seguro a corda para tu descer. Ele contribuiu, ele deu cobertura, e eu fui. Se todo mundo descer no buraco, vai ficar todo mundo lá escravizado pelo inimigo. Então é preciso alguém para contribuir, para comprar a corda, para ir lá no armazém, no carro dele e trazer a corda e falar, tá aí, eu ajudo. É preciso de alguém que fala, eu intercedo, eu amarro toda a legalidade, todo o poderio, todo o principado, todo espírito familiar que aprisiona, e essas tribos se matam uma a outra. É preciso de alguém que se posicione no reino espiritual. Mas é preciso que alguém diga, eu vou indo, eu vou orando, eu vou contribuindo. Eu quero encerrar aqui dizendo, o profeta respondeu, eu vou. E você? Não levante a mão e não responda para mim. Você vai responder ao chamado de Deus. Não, eu não tenho tempo, eu não sei orar, eu sou muito avarento. Na verdade, o dinheiro não é meu, eu é que sou dele, e ele me governa. Eu não dou conta, porque ele é que manda em mim, e nada disso aí é comigo. É você quem vai responder. Mas eu me alinho hoje com o profeta Isaías. Eu tenho ido, e eu vou continuar indo. Sabe por quê, irmãos? O projeto dessa igreja não é, veja bem, isso aqui é na garagem. Imagina quando a gente estiver lá em cima, o que Deus vai fazer? Amém? O projeto dessa igreja não é impactar essa cidade. Isso é muito pequeno. Nós queremos levar o cheiro de Cristo para todas as nações da terra. Nós não levantaremos aqui bandeiras e placas suntuosas, mas nós enviaremos missionários e bíblias.
para os 4 cantos do planeta, para os 5 continentes da terra. E eu vou dizer algo aqui, olhe para mim, pastora Simone. Hoje o seu espetáculo foi com atores. Haverá um dia que nós traremos missionários para dançar aqui. Quantos creem nessa promessa? Diga amém. E a gente vai dizer: esses vieram da África, e eles virão da África e vão dizer: eu fui alcançado, porque aqui tem quem ora, tem quem foi e tem quem contribui. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que tem um clamor das nações diante de Deus, tem um clamor de Deus para a igreja, mas agora nós vamos fazer um clamor da igreja para Deus. Sabe por quê? Uma vez Jesus foi passando, escuta aqui, e ele viu uma seara pronta para ser colhida, e ele disse assim: olha, para aí, apóstolos, a seara é grande. E como é grande a seara? Olha lá, 7 bilhões de pessoas aqui acotovelando. A seara é grande, mas são poucos os que vão. Aí sabe o que Jesus falou para os apóstolos? Orem para que o Pai envie mais ceifeiros.
aqui nós encerramos esse culto de adoração a Deus com música das nações.